Não é o nosso caso. Era o que eu tava conversando com o Thor aqui antes, né, de começar. Hoje em dia eu vejo essa necessidade de... Porque Carinho. muita gente, é o que o Fernando sempre fala nas lives dele. É destruído Isso. aquele ensino, porém, se não for construído base sólida nas escrituras, mostrar ali dentro... eu acho que com a Cleo não acontece, porque ela, de fato, quando chega nela, ela já ensina de acordo com as escrituras. Mas quem só é desconstruído, ele vê que ali dentro não está ensinando de acordo com as escrituras, ou seja, caiu. Mas se não construir nada no lugar, que é sempre o Fernando fala nas lives, a pessoa fica perdida. Ela não sabe o que ela faz, ela fala... Aí ela tem aquela coisa, tipo... eu a vida inteira... achei que era uma coisa e não era, e tem medo de ir atrás de alguma coisa e ser a mesma coisa. Mesma coisa ou pior, né? Eu entendo, Danilo, os desigrejados CCBs também, que eles precisam de alguém que apresentem para ele uma outra comunidade, porque eles não estão revoltado com Jesus Cristo por si só, né? Eles estão revoltados com sistemas. E a gente precisa apresentar eles de maneira não agressiva, não dando pancada, mas apresentar para eles outros tipos de comunidade. De como, por exemplo, uma igreja presbiteriana, eu estou falando, é gerida, como a igreja batista é gerida. Por exemplo, uma coisa que é insuportável na administração de uma denominação tipo a CCB é a questão de só o ministério que dá as ordens, a igreja não opina em nada, né? Por exemplo. A Bíblia não tem aí você vai para as eleições, como é feito dentro da igreja presbiteriana, dentro da igreja batista, como que é tratado os assuntos, como que é uma disciplina eclesiástica bíblica. Então a gente tem que apresentar mais a parte do sistema do que propriamente do evangelho. E aí o evangelho vai vir junto, porque a pessoa está mais revoltada com o sistema. Exatamente. Então eu acho que tem que foi a minha preocupação quando eu perguntei para o Gandolfo, me explica como é que é a administração, a sistemática da Você concorda com isso, Danilo? Concordo sim. É que a preocupação, às vezes, quando chega aqui e tudo mais, porque para o CCB, a maioria, acredito que de vocês eram também, é o pior dos pecados, né? Você visitar outra igreja, né? Cara, então é uma coisa que foi colocado dentro da cabeça das pessoas dali, né? Daquela denominação que, olha, se você trair sua esposa, é pior se você for congregar em outro lugar. Porque aí acabou para você está blasfemando, aí te joga um monte de pecado em cima que te traz para algumas pessoas, te trazem alguns traumas que ainda assim, ouvindo o evangelho da primeira vez, elas preferem se retrair por conta desse sistema. Será que não vai ser talvez assim no outro lugar? Como que vai ser? Será que eu vou poder visitar outra igreja? Eu vou poder conversar, ter comunhão com outros irmãos e tudo mais? Ou eu vou criar uma outra bolha dentro, em volta de Jesus, em volta da Bíblia, que novamente não vai glorificar a Deus, né? Poxa vida, o irmão tá aqui assistindo o vídeo, não clicou, não compartilhou, não deixou seu like, não se inscreveu no canal ainda. Tá esperando o quê? Tá tudo preparado, só resta obedecer. E falando também como a minha situação, logo que a gente parou de ir na congregação, a Natália começou a estudar, eu falei pra ela que eu não queria mais saber, porque eu entendi que lá era meio que uma lavagem cerebral e você não podia conhecer outras. Então eu falei, já que eu não posso, já que eu tô fazendo errado, eu não vou em mais nenhuma, Natália. E aí entrou essa parte que a gente conversou, né? Aí até eu ser evangelizado pela minha esposa, que foi num curso da Cleo, e por um amigo que era da presbiteriana. E eu fui a primeira vez, eu falei, cara, é aqui que eu tenho que ficar, é aqui que eu entendi o evangelho. E aí eu até falava uma heresia que eu encontrei Jesus. Não, mas eu fui encontrado. Eu fui encontrado, porque quem estava perdido era eu, não era Jesus. Então quando a gente fala, encontrei a Jesus, ele não está perdido, quem está perdido é a gente. Né? Então eu fui encontrado por Jesus e fui salvo, né, pelo evangelho.
Danilo, por isso que eu acho muito importante e fundamental essa abertura que você está oferecendo. Porque eu imagino que deva ter pessoas nos assistindo, que venha nos assistir depois, pensar nessa possibilidade, né, que o Danilo traz, de sim, pode visitar outras igrejas, deve conhecer as outras igrejas, né, deve saber o que está acontecendo lá, que isso não é pecado, que não vai perder a salvação por causa disso, muito pelo contrário, isso vai trazer conhecimento, isso vai dar para ele uma liberdade, inclusive, de escolher o caminho, né, que ele quer seguir, seja em termo institucional, ou seja, em termos de linha teológica. Então, é muito importante essa Liberdade de abertura. consciência é uma coisa que ninguém nunca falou para nós, né? Exatamente. Pode falar, meu irmão. Ô Danilo, até há uns dias atrás, não é de agora, que eu tô vendo, mediante isso que tá acontecendo, essa ideia do pessoal revoltado e tal, de organizar, fazer algum sistema, juntar a galera que já saiu, que tem base, assim, pegar bastante gente para dar um apoio para quem tá... Isso. Sim, o Danilo, é inclusive, é uma das pessoas, ele e o Bruno de Sorocaba, que fazem esse trabalho. O Danilo é amigo íntimo do Fernando, né, de Caminho de Damasco, moraram juntos, então vai ser até nossa ponte aí para trazer o Fernando aqui no Cê é Louco Podcast, viu, meu irmão? E top, colocar para fazer esse trabalho aí junto com a Cleo também, né? A gente vai dar uma acalmada no Fernando. Mas tem que ser. Porque justamente é isso. Imagina, tipo, igual o Fernando, que ele faz lives lá. Todo mundo procurar ele. Não dá conta, né? De atender todo mundo. Tem um monte de gente que tem dúvida a respeito de um monte de coisa, mesmo que ele já respondeu em vídeo, às vezes a pessoa não vai ver todos os vídeos dele. Então é difícil. Eu vou falar assim, o Fernando, eu já acompanhei várias lives, inclusive uma dele com a Raquel Brito, né? Uma moça lá de Franca. E, cara, é um negócio inacreditável. E tem que também ter pessoas assim, como teve o João Marcos, que falou pra mim, ó, depois... a gente não perder nosso tempo com você, nem você perder o seu, foi direto no ponto. E às vezes toca um certo tipo de pessoa que precisa levar esse chacoalhão. Né? Inclusive, o propósito dele é fazer o que aconteceu com o Danilo, né? Deixar a pessoa sem dormir, pensando no verdadeiro evangelho, para que procure o verdadeiro evangelho. Propósito cumprido, inclusive. Mesmo que ele tenha sido grosso. Tanto é que o propósito até de eu entrar e falar exatamente isso é porque eu percebi até mesmo lá, eu acho que o Felipe, ele estava até do meu lado, né, quando aconteceu, pessoas que, tipo, saíram da congregação com essa desculpa do evangelho, estavam lá no evento de pessoas reformadas que creem em Cristo verdadeiramente de fato, que tem uma igreja, só que saíram e fundaram sua própria igreja acreditando no que tudo a CCB acredita, e aí chegou num ponto da conversa que aí você vai tendo mais paciência, só que chega uma hora que a sua paciência, ela meio que ela dá a minha pelo menos, né, ela dá uma esgotada no sentido de, cara, eu virei para ele e falei, cara, você só mudou de placa, você só saiu da CCB, você quis fundar uma placa sua para você ser o pastor, e eu falei, você precisa ser pastoreado, cara, e de antemão já disciplinado, porque você tá levando pessoas ao mesmo engano, cara. Você não está sendo a parte da massa de manobra. Você está sendo o volante de tudo isso, entendeu? Você está vindo aqui para ouvir o evangelho e com a desculpa de que não tem uma igreja bíblica perto de você. Isso a gente conversou num dia antes do último dia, né, Felipe? Eu acho que foi. Que aí no último dia fizeram a rodada de perguntas lá para todo mundo, para os palestrantes. E veio essa pergunta: se eu não tiver uma igreja bíblica perto de mim, na minha cidade, o que eu faço? A primeira resposta de todos foi: se mude. É verdade. Basicamente, porque nós mudamos de cidade, mudamos de localidade por causa do emprego, por causa de um estudo, de uma faculdade, mas a gente trata a igreja, o corpo de Cristo, como se fosse uma coisa secundária. Ela não se torna principal para nós. E nós, ainda mais ex-CCBs, nós precisamos muito ser pastoreados, entender mais do evangelho, ter as nossas rotinas com culto doméstico, oração com as crianças. Eu tenho 3 filhos, então, basicamente, é sempre voltado como que nós vamos glorificar a Deus através dessas ações que nós tomamos aqui.
né? Isso eu digo na minha casa. Então a preocupação maior é sempre em glorificar a Deus. E aí você vê gente saindo e acreditando ainda que no meio do culto dele, ele contou uma hora lá que veio a porteira dele, teve uma visão com ele, ó, não sai, deu aquela profetada nele, né? Ele falou que no púlpito ele tá difícil e começou a chorar. Eu falei, cara, você deu só uma piorada no que acontece nas ICB, porque nas ICB você não pode fazer isso, né? Então a preocupação maior tem pessoas na frente, exemplo, tem muita gente que tem canais no YouTube e tudo mais que se dizem reformados e estão doutrinando as pessoas a acreditarem que elas são a própria igreja, que elas são o templo, que elas são o único corpo. E eu vejo isso como algo muito prejudicial por exatamente pelo fato da conversão do NCCB, ela tem os estágios, né? Ela tem os tempos que vão acontecendo até você, de fato, ingressar numa igreja bíblica, entrar, no caso da presbiteriana, na sala de 9 membros, catecúmenos e tudo mais, professar sua fé. Então, isso demanda um pouco de tempo. E nós, como vindo da CCB, é tudo muito instantâneo, né? Eu digo porque uma pessoa, ela chegou para nós, eu não vou citar nomes, mas ela chegou para minha esposa e falou assim, como assim? Você tem que fazer curso para virar crente? Porque é sempre esse imediatismo, né? Tipo, não, vou lá, se eu quiser me batizar hoje na CCB, eu vou lá e vejo onde tem o batismo, eu senti de batizar, eu vou e batizo. Sem ao menos sem saber quem Jesus é, sem saber o que foi a cruz de Cristo, entendeu? Entendi. Eu acompanhei esse pessoal que tava lá, né? 2 pessoas, acho que estavam junto, né? E, cara, é triste, né? Porque aí e o Danilo deu uma patada, mas você tá fazendo errado. Já deu uma ali que eu não conseguiria. E foi importante você falar, e depois que eles saíram, eu falei, cara, eles não entenderam nada. É só pegar os exemplos da Bíblia, né? Sim. Ninguém foi convertido e já saiu plantando igreja. É.